E aí, pessoal, que é o Elias, estamos aqui de volta, né, para a gente dar continuidade à nossa discussão sobre a expansão marítima europeia. E hoje a gente vai falar especificamente, né, sobre as questões, os problemas, os desafios e também sobre alguns dos avanços tecnológicos, enfim, as condições que possibilitaram o, a empreitada, né, assim, aos reinos europeus poderem realmente se lançarem aos mares e, de certa forma, até mesmo foram responsáveis por garantir que essa expansão ela pudesse ocorrer de forma bem sucedida, né? Então a gente comentou na aula passada sobre as questões mais gerais ali, né? Principalmente quais são os ideais, quais são os grupos e como isso se relacionava com o contexto histórico daquele momento. Tá? Então, se não assistiu a primeira parte dessa aula, volta lá e assiste, né? É importante entender qual era o contexto político daquele momento, assim, né? Ligando ali quais eram os ideais, quem eram os grupos que estavam relacionados nesse processo de expansão marítima. E hoje a gente vai falar sobre essas questões mais de uma forma mais ampla, né, no que se refere aos desafios, né? Quais eram os problemas, né? Por que que esse período, por que que esse processo só ocorreu lá no século XV e no XVI, né? Por que ele só passou a ocorrer dali não antes? Porque que na Idade Média isso não ocorreu ou antes disso, né? E a gente vai entender. Então, pessoal, primeira grande questão é em relação às tentativas de navegação do oceano, né, do mar de maneira geral. Muitas vezes elas não tinham muitos bons resultados, né? Primeiro porque haviam tempestades, depois porque haviam é, piratas, né? Muitos instrumentos às vezes não eram adequados, né? Os mapas também eram complicados, então as tentativas de navegar os grandes mares elas tinham sido um tanto quanto frustrantes até então, né? Só a partir do desenvolvimento da náutica, né? De alguns instrumentos, né? Como a bússola, o astrolábio, a gente vai ver isso mais à frente, é que isso começava a gerar a expectativa de resultados diferenciados, né? Mas até então não. Então olha só, outro fator importante é a longa distância, né? Quer dizer, quando se fala de viagem de longas distâncias, tem que pensar em muitas questões que vão desde o próprio meio, né? Então quer dizer, os navios de então não eram os navios mais adequados para viagens de longa distância, né? A invenção da caravela é um fator muito importante, mas que ainda passava por desenvolvimento. Outro fator, a gente tem que falar de condições de subsistência dentro desses navios. Água potável, comida, né, para viagens longas. Então, tudo isso eram fatores que pesavam quando se pensavam em viagens longas, né? Então, pensar que você não tinha refrigerador, né, você não tinha comida enlatada, então era bem complicada a manutenção dessas viagens por conta das dificuldades de abastecimento, né? Outros portos que pudessem reabastecer, então haviam muitas questões que a priori, né, surgiam ali como grandes desafios, né? Como resolver esses problemas, né? Como pensar, como contornar essas questões para possibilitar essas viagens. Outro fator muito importante é o próprio desconhecimento do oceano, né? Basicamente, até ali o século XV, o que se conhecia era o mar Mediterrâneo, né? Assim, bem, pelo menos, vamos dizer assim, né? O que se conhecia bem era o mar Mediterrâneo, né? E ali a costa, vamos botar assim, da Europa. Mas o oceano, né? O oceano, o alto oceano mesmo, aí é mais complicado, né? Não havia muito conhecimento sobre isso. Não é à toa que esse desconhecimento, ele inclusive gera uma série de lendas e fomenta um imaginário de monstros marinhos, de oceanos ferventes, de cachoeiras do fim do mundo e tantas outras coisas. Então, quer dizer, esse desconhecimento ele gerava o temor, né? Principalmente em relação ao oceano. Né? Correntes marinhas, chuvas, monstros, águas ferventes, tudo isso fazia com que os oceanos fossem vistos com muito receio. Né? Afinal de contas, era algo quase que desconhecido naquele momento.
né? Como eu falei, as embarcações de instrumentos, eles passavam por um processo de aprimoramento ao longo dos séculos, né? Mas ainda seria preciso aí, né, muito até se chegar ao modelo da caravela que passa a navegar esses grandes mares. Não é à toa que inicialmente essas viagens não cruzam completamente o oceano, né? Isso tem um longo processo ao longo do século XV de navegação de cabotagem, né, que é a navegação mais costeira, né, navegações curtas de um porto a outros portos mais curtos, justamente porque não haviam ainda condições próprias, né, para uma viagem longa. Não é à toa que a própria viagem do Cristóvão Colombo, que pretendia, né, dar a volta e tal e chegar até as Índias, ela era considerada quase que uma missão quase suicida, né, porque era uma viagem longa por um território praticamente desconhecido. As chances de sucesso ali era quase, né, quase zero, né? Já que haveria uma volta, dar uma volta completa na Terra. Claro que não se imaginava que que a América existia, né? Então isso também é outra questão, né? Isso demonstra esse desconhecimento. Até o século XVI a Europa nunca havia sequer imaginado a existência ali da América, né? Você tem ali os mapas europeus até então, você não vai ter a inclusão da América como um continente. Tá? O mundo, para os europeus, ele se resumia à Europa, à Ásia e à África, basicamente. Né? Então, quer dizer, faltavam instrumentos de localização, né? Isso é uma coisa importante. No mar é muito difícil de se localizar, né? Já que é, todas as regiões elas são iguais, né? Vamos olhar no meio do oceano vai ser igual, já que é água para todo lado, sai em cima e água embaixo. Então é muito difícil se localizar se você não tiver um instrumento adequado, né? Que te direcione que te dê um norte, que te dê uma noção de direcionamento, tá? Então a mesma coisa, muito se utilizava o sol, né, para usar como instrumento de localização, mas por exemplo em períodos nublados isso já se tornava mais difícil, à noite era complicado, então quer dizer se você vai para viagens longas ainda mais complicado, porque o céu não é igual, exatamente igual, então tudo isso fazia com que essas viagens elas fossem bem difíceis, né? Falei, os mitos e lendas, eles têm uma série, né? O imaginário medieval, imaginário que foi construído ao longo da Idade Média, né? Ele era povoado de monstros mitológicos, elefantes gigantes, águias gigantes, povos gigantes, sei lá, águas ferventes, um redemoinho gigantesco, uma corrente que levava para uma cachoeira no fim do mundo. Então todos esses ideais eles faziam com que houvesse esse receio, né, essa dificuldade de navegar o oceano. E para completar aí esse quadro, a gente tem o formato da Terra. Ah, professor, mas o formato da Terra não, todo mundo já sabe qual é. Se hoje, né, no século XXI, né, tem gente aí que acredita na Terra plana, agora volta lá na Idade Média, né? Então quer dizer, a Idade Média você tinha um setor, um conhecimento um tanto quanto difundido, né, ainda nos moldes lá do Ptolomeu, defendido pela Igreja, de uma Terra plana, né, de uma Terra que havia borda, e essa borda ela era desconhecida, então havia um medo também de navegar em grandes mares e parar na borda, né, e cair no abismo sem fim do universo, vamos dizer assim, né? Então ainda que você já tivesse estudos como o do Nicolau Copérnico, do Galileu, que refutavam essas crenças e também demonstravam, é importante a gente entender que naquele momento a igreja ela tem uma voz muito, muito importante, uma voz muito mais poderosa comparada, por exemplo, aos estudos lá do Galileu. Não é à toa que o Copérnico foi perseguido, não é à toa que o Galileu também foi perseguido, né? Então, tudo isso era difícil de garantir uma viagem que realmente fosse lucrativa. Por isso você vai ter um certo receio de se investir nessas viagens, né?
Ou quando você vai ter as navegações mesmo, as grandes navegações, como é o caso da navegação lá do Colombo, a coroa espanhola vai dar ele lá 3 naviozinhos, e é para ficar feliz, né? Porque sabia que se caso a viagem não desse certo, o prejuízo não seria tão grande, né? Então, quer dizer, haviam todos esses desafios, todos esses problemas é, que geravam esse receio em relação a essas viagens, né? Então aqui a gente tem um mapa mundi aqui mais ou menos daquele período, né? Então aqui a gente já pode ver aqui ó, a América, né? Então é o mapa de 1502, né? Mostrando as primeiras explorações durante a época das grandes navegações. A gente tem aqui a Europa, a África, né? A gente vê que o mapa ele não é tão preciso, né, pessoal? Porque eu falei, né? Hoje a gente tem um mapa preciso por causa dos satélites e tal. Mas aqui é uma carta, né? Náutica, né? Então você tem aqui, ó, o Oriente. Essas partes verdinhas aqui provavelmente eram as regiões conhecidas por eles, né? E nesses mapas mais antigos era comum que se utilizasse algumas gravuras para identificar esses locais, tá? Então você vê aqui, ó, que tem um castelinho, né? Fazendo referência a algum local em específico. Aqui, ó, as matas, né? Principalmente aqui demonstrando aqui o tipo de árvore, né? Provavelmente. Então você tem um mapa aqui que mostra apenas um pedaço da América, demonstrando que até aqui não se tinha conhecimento, por exemplo, da região sul da América, também não se tinha conhecimento aqui do lado oeste, aqui também não tinha. Então, quer dizer, você vê que ah, esse mapa já demonstra esse desconhecimento. E aqui nós já estamos falando do século XVI, né, 1502. Né, e aí é um conhecimento que vai sendo produzido aos poucos, né, ao longo do século XVI. Aqui eu tenho as ilustrações do século XVI também de alguns mapas que trazem, né, essas criaturas mitológicas, né, grandes peixes, né, que devoram os navios, serpentes, né, gigantescas que devorariam esses navios. Então, quer dizer, é um imaginário bastante fértil, né? E aí, se você botar essas ilustrações, você vai encontrar várias delas, né? Em diversos mapas na época, né? Para demonstrar esse ideário, né? Esse imaginário que havia, né? De forma mais ampla ali na sociedade europeia, tá? Atrelado a isso, pessoal, a gente também tem uma série de avanços tecnológicos que possibilitaram também, né? Então, se tinham dificuldades também ao longo dos séculos aí 14, 15, 16, também foram se acumulando alguns avanços tecnológicos que possibilitaram essas viagens lá no século 16. Então, a bússola, que chega na Europa, lá, vinda lá do Oriente, bússola que se tornava um instrumento fundamental para o direcionamento, né, para a localização. Então a bússola ela sempre aponta o norte, então fica fácil de se localizar no mar. Então era um instrumento fundamental para viagens longas e em mar aberto, né, já que dava uma noção de localização. Você tem o próprio desenvolvimento das caravelas, né? Então um navio movido a velas, ele é um navio que ele é movido pela força do vento, né? E aí a vela ela é ali o fator que faz com que o navio ganhe impulso, né? Já que a vela ela faz resistência contra o vento e aí o vento vai empurrando esse navio por cima das águas, né? E essas caravelas elas vão sendo aperfeiçoadas, né? É importante entender isso. Elas tinham caravelas menores e aí elas vão crescendo, aumentando a quantidade de velas, vai dando mais impulso, direcionamento das velas, mobilidade das velas, tudo isso vai sendo desenvolvido ao longo dos séculos aí, até possibilitar uma embarcação, né? Por exemplo, as embarcações que conseguiram atravessar aí da Europa para a América. O aperfeiçoamento do astrolábio que é um instrumento fundamental para a localização também tão importante quanto a bússola, né? Porque permite a localização pelas estrelas, né? Pelas constelações, né? Então também de grande importância para esse processo. O desenvolvimento da cartografia, então a gente vê que junto com esse processo a gente vai ter um desenvolvimento dos mapas. Os mapas vão se tornando melhores, mais precisos, né? Porque um dos grandes problemas da cartografia desse momento era a imprecisão dos mapas, né? Por quê? E como não havia instrumentos muito adequados para medir
tamanho desses continentes, aquela costa ou aquelas penínsulas, muitos cartógrafos faziam, né, de forma quase livre. E isso gerava distorções, de certa forma, na própria enfim, né, leitura ali daqueles mapas. Então, de acordo com isso, a cartografia vai se desenvolvendo, né? A escola de Sagres, né, por exemplo, em Portugal, foi um local assim, fundamental, né, para o desenvolvimento dessa cartografia, porque permitiu contato com diversos marinheiros de diversos locais diferentes, que vão ter experiências diferentes. Então, quer dizer, é um processo que também colaborou muito, né? Já que permitiu uma leitura cada vez mais próxima dos mares, das costas e a identificação e localização. Então, quer dizer, veja esses instrumentos, todos eles foram fundamentais, afinal de contas, sem eles, dificilmente essas navegações teriam acontecido da forma como aconteceram. A pólvora, né, foi fundamental, o contato com a pólvora, né, que veio também do Oriente, foi fundamental para os europeus. O desenvolvimento, por exemplo, dos canhões, né, também foi fundamental. O aparato bélico que surge em relação aos navios, fundamental, principalmente para a defesa, né, defesa contra piratas e, enfim, outros problemas. A imprensa, né, que possibilitou a difusão de ideias, isso é fundamental, ideias, livros, estudos sobre cartografia, do próprio manuseio desses instrumentos. Então, possibilitou a difusão desses conhecimentos. Então, haviam desafios a serem enfrentados, mas também haviam muitos avanços que ajudavam a enfrentar esses desafios, né? Então aqui eu coloquei algumas imagens para a gente conhecer uma bússola, provavelmente aí desses períodos, século 16, 17, uma bússola, né? Então a bússola ela sempre vai estar ali apontando para o norte, todo mundo conhece uma bússola, e aí, né, independente do lado que você vire, ela vai estar direcionada para o norte, e assim você sabe mais ou menos em que direção você está indo, em que direção você pode seguir. Então, se eu sei que a bússola para frente é para o norte, então quer dizer que eu estou indo para o norte. Se eu me virar de lado, ela vai virar para o norte e eu vou saber para que lado eu estou indo, né? Então, quer dizer, um instrumento muito importante. O astrolábio, né? Importante também para a leitura das estrelas, né? O ângulo aí relacionado às estrelas e tal. Aqui uma caravela, um desenho de uma caravela, só para a gente ter uma noção. Então, quanto maior o navio, mais vela ele precisa também, né? Porque ele precisa de mais força para empurrar. Então, você tem várias velas que são içadas, né? E aí a força, o atrito do vento aí faz com que elas se movam. E aqui um pedaço de uma carta náutica, né? Um mapa de navegação, também muito importante para a navegação desses continentes, tá? Então, pessoal, por hoje é só, né? Na próxima aula a gente vai continuar discutindo, né, o contexto político e o início dessas navegações, principalmente por Portugal, né, e aí depois a gente vai falar da Espanha e de outros. Pessoal, espero que tenha sido claro. Se ficou alguma dúvida, anota e envia lá no Google Class, tá? Façam as atividades e leiam o livro para que vocês tenham, né, um conhecimento mais conciso, tá bom? Então, obrigado por assistir e até a próxima.